Eu nunca imaginei que uma simples parada na beira da estrada pudesse mudar completamente a minha vida. E até hoje eu não consigo esquecer o que aconteceu naquela madrugada. Muitos dizem que histórias assim são apenas lendas, mas eu juro que vi com os meus próprios olhos. E o pior de tudo é que não importa o quanto eu tente explicar, ninguém acredita que aquilo foi real. Eu estava viajando pela BR-153, um trecho que conheço bem. Estrada longa, cansativa e perigosa, quando algo completamente inesperado surgiu diante de mim. No acostamento, em plena madrugada, lá estava ela, uma mulher de branco, imóvel, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Eu sei o que você deve estar pensando. Podia ser uma pessoa comum, precisando de ajuda, mas o que eu vi não tinha nada de comum. E é por isso que eu preciso contar essa história desde o começo, porque só assim você vai entender como tudo aconteceu e porque até hoje eu evito passar por aquele lugar sozinho. Enquanto caminhava pelo estacionamento mal iluminado, percebi que havia algo estranho no ar, como se a atmosfera estivesse impregnada de uma eletricidade invisível, pesada demais para ser ignorada. Meus passos ecoavam no concreto vazio, mas a cada vez que erguia a cabeça, tinha a impressão de que não estava sozinho, como se sombras se movessem rápido demais para serem capturadas pelos meus olhos. O vento cortava entre os carros abandonados, trazendo consigo um sussurro abafado, como uma voz que tentava pronunciar meu nome. Me aproximei de um dos veículos enferrujados e vi no vidro sujo a marca de uma mão, fresca, úmida, como se tivesse sido deixada segundos antes, mesmo que não houvesse ninguém por perto. Meu coração disparou, minhas pernas hesitavam, mas ao mesmo tempo um impulso inexplicável me forçava a avançar, como se algo naquele lugar quisesse que eu descobrisse mais, que me aprofundasse no mistério sombrio que parecia me observar. Foi então que, ao erguer os olhos para o acostamento da rodovia, avistei uma figura imóvel, parada a poucos metros da faixa de asfalto. Ela estava ali, vestida de branco, como uma noiva abandonada no meio da madrugada, com o vestido longo se destacando no escuro da estrada. A princípio, pensei que fosse alguma pessoa precisando de ajuda, talvez alguém que tivesse sofrido um acidente, mas havia algo perturbador em sua postura. Não fazia nenhum gesto, não pedia socorro, apenas me observava em silêncio, imóvel como uma estátua. Um arrepio percorreu minhas costas, porque mesmo à distância eu tinha a sensação nítida de que seus olhos estavam fixos em mim, como se soubessem exatamente quem eu era e o que eu fazia ali. O quarto parecia respirar comigo. Cada sombra ganhava vida própria e se movia de maneira sutil, como se me observassem em silêncio, esperando a minha reação. O relógio digital na mesa de cabeceira piscava com falhas, os números tremulando, como se fossem incapazes de marcar o tempo corretamente, criando a sensação de que eu estava preso em um intervalo onde os minutos simplesmente não passavam. O ar ficou mais pesado, com um cheiro metálico que lembrava ferrugem misturado a algo doce, quase enjoativo, e cada vez que eu inspirava, parecia que aquele odor invadia minhas veias, deixando meu corpo frio por dentro. As paredes, antes apenas silenciosas testemunhas da noite, começaram a emitir estalos baixos, como se a casa estivesse rangendo sob um peso invisível. E a cada ruído, eu tinha certeza de que algo estava se aproximando, me cercando, aguardando o momento certo para se revelar. Quando enfim consegui me aproximar do corpo, percebi que não era um cadáver comum. Havia algo de errado naquela cena. Algo que me paralisava e fazia meu estômago se revirar como se estivesse diante de uma abominação. A pele dele parecia se mover sozinha, como se pulsasse, e um som baixo, quase imperceptível, escapava de dentro do peito. Um som que não era humano. Lembrava um sussurro abafado vindo de dentro de uma parede. Me curvei para observar mais de perto, e nesse instante, os olhos do morto se abriram de forma brusca, sem brilho algum, completamente esbranquiçados, e fixaram-se em mim como se atravessassem minha alma. Um frio cortante percorreu minha espinha e senti minhas pernas falharem. Mas antes que eu recuasse, sua boca começou a se mexer, sem voz,
apenas formando palavras que eu não compreendia, como se me chamasse para perto, como se quisesse me obrigar a ouvir algo que não pertencia a este mundo. Eu dei um passo para trás tentando me afastar daquela presença, mas o ar parecia pesado demais, como se tivesse se transformado em um líquido viscoso, prendendo meus movimentos e tornando cada gesto uma batalha. A luz do ambiente oscilava, projetando sombras que se contorciam pelas paredes, algumas tão longas e distorcidas que pareciam mãos gigantes tentando me agarrar. Um vento frio percorreu o cômodo de repente, embora todas as janelas estivessem fechadas, e senti a pele arrepiar, como se dedos invisíveis estivessem deslizando sobre meu corpo. Então percebi que o som dos sussurros não vinha mais do morto, mas parecia emanar de todos os cantos do quarto, como se as próprias paredes tentassem me comunicar algo. E cada vez que eu tentava recuar, a sensação de ser observado ficava mais intensa, como se algo tivesse entrado em minha mente e estivesse analisando cada pensamento meu, esperando o momento certo para agir. Quando finalmente consegui me recompor, percebi que algo se movia de forma estranha no canto do quarto. Uma sombra alongada que não correspondia a nenhum objeto ou móvel. Ela parecia flutuar rente ao chão, deslizando silenciosamente, e cada vez que eu piscava, estava mais próxima, como se estivesse avançando sem ser percebida. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito, e uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim, porque aquela forma não parecia humana, mas ainda assim carregava uma consciência, um propósito. Foi então que notei que o ar estava ficando mais frio a cada segundo, quase cortante, e percebi que minha respiração se tornava visível como fumaça, mesmo dentro do quarto fechado. A sombra parecia reagir ao meu medo, crescendo e se contorcendo, como se estivesse viva, aguardando o momento exato para se revelar de uma forma que eu jamais conseguiria explicar. Cada movimento que eu tentava fazer parecia amplificado, como se o tempo desacelerasse e cada segundo se arrastasse de forma dolorosa, permitindo que eu sentisse o peso da presença no quarto. A sombra se aproximava lentamente, mas era impossível determinar sua forma completa, apenas um contorno que se moldava às minhas percepções, ora alongado, ora achatado, sempre se adaptando à escuridão ao redor. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim quando percebi que o chão sob meus pés parecia vibrar levemente, como se estivesse conectado àquela entidade, reagindo à sua mera existência. Eu sentia meu corpo paralisado, mas minha mente funcionava a 1000 por hora, tentando entender se aquilo era real ou fruto do cansaço extremo da madrugada, enquanto cada passo da sombra parecia ditar o ritmo da minha própria ansiedade, como se eu estivesse preso em um jogo de caça em que qualquer erro pudesse ser fatal. Foi quando percebi que a sombra não se limitava apenas ao chão. Pequenas manchas de escuridão começaram a subir pelas paredes, como se fossem tentáculos invisíveis se estendendo em minha direção, tentando envolver o quarto inteiro. A luz fraca do poste do lado de fora parecia ser sugada pela presença, deixando o ambiente ainda mais sombrio e claustrofóbico. E cada respiração minha ecoava de forma estranha, como se fosse absorvida pelo ar pesado. Eu sentia uma pressão constante sobre meus ombros, como se algo estivesse fisicamente empurrando meu corpo para o chão. E a sensação de ser observado não vinha apenas da sombra, mas de todos os cantos, do teto, do chão e até do próprio ar, como se estivesse sendo vigiado por algo que existia além da compreensão humana, esperando o momento certo para se mostrar por completo. Então, de repente, percebi que a figura de branco começou a se formar no centro do quarto, não mais como uma sombra, mas como uma presença sólida, etérea, quase transparente, flutuando a alguns centímetros do chão. O vestido, que antes parecia pesado, agora ondulava suavemente, como se fosse feito de fumaça, e cada movimento seu criava pequenas correntes de ar gelado que pareciam cortar a minha pele. Eu tentei me afastar,
mas meus pés pareciam colados ao chão e a sensação de sufocamento crescia a cada segundo. A presença começou a girar lentamente sobre si mesma, mantendo os olhos fixos em mim. E foi nesse instante que eu percebi que não se tratava apenas de uma visão, mas de algo consciente, que entendia cada passo meu, cada hesitação, cada batida acelerada do meu coração, como se estivesse testando meu medo antes de decidir o que faria em seguida. O que mais me aterrorizou foi perceber que, mesmo sem tocar em mim, a presença parecia afetar meu corpo de forma física. Meus músculos tremiam involuntariamente, minha visão ficava turva e cada vez que eu piscava, pequenas faíscas de luz surgiam diante dos meus olhos, como se eu estivesse sendo exposto a uma energia que não pertencia a este mundo. Eu tentei gritar, mas minha voz falhou, ecoando apenas como um sussurro fraco que se perdia no ar denso do quarto. A figura começou a se mover em minha direção, flutuando lentamente, cada centímetro percorrido amplificando o terror dentro de mim. A sensação de que eu não tinha controle sobre meus próprios movimentos era total, como se minha mente estivesse presa em outro lugar, enquanto meu corpo permanecia refém daquela presença, forçando-me a encarar algo que parecia decidido a me ensinar o verdadeiro significado do medo absoluto. Quando finalmente pensei que não poderia suportar mais, a figura começou a se dissolver lentamente, como se o ar quente estivesse derretendo o gelo ao seu redor. Mas antes de desaparecer completamente, senti um último toque na minha mente. Uma pressão profunda que me fez ver flashes de outras estradas desertas, caminhoneiros parados no acostamento e sombras que nunca deviam existir. Era como se ela estivesse me mostrando que não era a única a caminhar entre vivos e mortos, que aquelas rodovias carregavam histórias e presenças que se repetiam noite após noite. O quarto voltou ao silêncio, mas a sensação de ser observado permaneceu, e quando saí dali, ainda podia sentir o peso invisível dela atrás de mim, como se sua existência tivesse se fundido à minha memória para nunca mais me deixar esquecer que, na BR-153, a noiva de branco espera silenciosa, paciente, por aqueles que ousam encostar na estrada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.